Muito bem, pessoal? Pois é, eu sou o pastor Nilson Brito, estou aqui para trazer uma mensagem de esperança para a sua vida. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. É uma palavra bastante conhecida, eu acredito que você já tenha visto muitas vezes muitos pastores pregando ela na sua igreja. Mas vamos lá, quero ler a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só até aí. Aí nós vamos ler mais através da pregação. Ouvintes, para me falar de Jericó, eu gostaria de lembrar um trecho bíblico ainda no Velho Testamento. Vocês conhecem a história de Josué, quando Josué lutava contra os reis naquela época. Quando Josué invadiu Jericó, a ordem de Deus para Josué era que não trouxesse nada de Jericó para o meio de Israel, porque tudo aquilo que havia em Jericó estava consagrado aos deuses pagãos, quer dizer, era coisas idolatradas a outros deuses. E Josué obedeceu a voz de Deus. Porém, no meio do povo de Deus, tinha um homem chamado Acã. E Acã, por desobediência, pegou ali o que ele deu conta, ouro, e levou para o meio de Israel. E Israel pagou um preço muito caro. Muitas vidas foram perdidas por causa da teimosia, por causa da rebeldia de Acã. E ali o que aconteceu? Deus amaldiçoou Jericó. Quando Deus amaldiçoa Jericó, aquele lugar não passava mais homens de Deus. Estava amaldiçoado por Deus. E ali sucedeu há muitos anos aquela maldição. Até nesse dia que Jesus resolve entrar em Jericó. O que eu aprendo com esta lição? Que eu quero que você entenda agora. O que eu aprendo com esta lição é que não há maldição na sua vida, é que não há problema na sua vida, que se você permitir que Jesus entra, ele vai entrar e vai mudar a sua história. Ouvintes, há quanto tempo aquele cego mendigava ali naquele lugar? A Bíblia diz que houve barulho quando Jesus estava passando. Eu acredito que, curiosamente, aquele cego pergunta a alguém quem é que estava passando ali. Alguém deve ter falado para ele: não, é Jesus de Nazaré. E ali, aquele cego começa a gritar pelo nome de Jesus. Ele começa a gritar em alta voz:
E quando ele gritava, começou a incomodar aquele povo que ia passando. E aquele povo falava para ele: olha, não grita, ele não vai te escutar. Olha a multidão que acompanha ele. Mas ele continuava a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu aprendo aí outra lição. O que eu aprendo foi que aquele cego, que era cego dos olhos, mas ele viu espiritualmente uma chance de ficar livre daquela cegueira. Quer dizer, ele viu a oportunidade da bênção dele passar diante dele. E ele começou a clamar pela bênção. Quantas das vezes a bênção de Deus está passando por nós, e por causa da nossa cegueira espiritual, nós deixamos a bênção de Deus passar. Por causa da nossa cegueira espiritual, nós não enxergamos aquilo que está adiante de nós. Mas ao contrário daquele homem que era cego dos olhos, mas ele enxergava espiritualmente. Ele viu a bênção passando adiante dele. E ele começou a gritar mais forte ainda. E a Bíblia diz que em determinada hora que ele gritava, Jesus para no meio da multidão. Uma outra lição que eu trago dessa mensagem é que Jesus, quando nós clama com sinceridade, ele vai parar para nos ouvir. Porque a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida e nem o ouvido está tampado, para que nós não ouça ou não nos abençoa. Isso depende de nós. Se nós clamar, ele vai parar para ouvir nós. Foi o que aconteceu com aquele cego. Ele para no meio da multidão e fala: alguém me chamou. Eu acredito que aqueles que estavam ali ao redor de Jesus diziam: não, mestre, todo mundo está te chamando. Olha, alguém está te puxando, porque o milagre é muito forte. O que o senhor está fazendo é muito forte. Então tem pessoas de todo lugar te chamando, te puxando. E o senhor para e diz: alguém me chamou. Alguém diz: é o cego que está na beira do caminho. Jesus manda aquelas pessoas ir lá onde está o cego e trazer o cego até eles. Olha o mistério de Deus. Aqueles que mandavam o cego calar, aqueles que queriam que o cego ficasse calado, eles teve que ir lá aonde está o cego, pegar aquele cego e levar até Jesus. Deus vai fazer isso com você. Se você clamar, o seu inimigo vai ter que segurar nas tuas mãos e vai ter que te entregar a tua vitória. Aquele que quer calar a sua voz, aquele que quer acabar com a sua fé, aquele que quer que você fica nisso que você está, ele vai ter que voltar onde você está. Ele vai ter que pegar nas tuas mãos e vai ter que levar até a tua bênção. E quando aquele cego chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu vejo todas as vezes que você recebe uma bênção, primeiro veio uma pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus hoje está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus muda na sua vida? O que você quer que Jesus muda na tua história? É uma oportunidade que Jesus está te dando hoje. Aquele cego pediu a visão.
E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E nessa noite, Deus está dizendo: vai, a tua fé te curou, te sarou, te abençoou. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe toda a sua família. Não desista da tua bênção. Ainda que alguém manda você calar, continua clamando a Deus. Porque Ele vai parar e Ele vai te ouvir. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.